Eu tinha feito uma tagzinha, uma trend, né? Como todo mundo tá falando, uma trend lá no perfil do Instagram sobre meus livros 54321. 5 livros favoritos, 4 livros que quero ler, 3 livros que eu não canso de indicar, 2 livros 5 estrelas e a minha leitura atual. E daí eu quis mudar um pouquinho, trazer aqui para vocês 5 livros de romance maravilhosos e 3 livros de romance que eu não canso de indicar, que são assim os meus favoritos da vida. E aí, para começar essa lista, porque eu tô assim, eu tô vapt-vupt, eu tô realmente seguindo o mood também porque a câmera tá descarregando e eu não quero perder tempo. Então, vamos para os meus 5 livros favoritos, maravilhosos. E aí, eu tive um critério para fazer essa seleção. Eu trouxe alguns livros diferentes das escolhas que eu fiz lá no Instagram. Se você não foi ver o post lá no Instagram, eu vou deixar ele aqui nos comentários, na descrição, para vocês darem uma olhadinha, porque tem muito livro interessante. Eu trouxe thriller, eu trouxe romance, eu trouxe fantasia, etc. Mas para cá eu trouxe apenas romances e eu tive um critério muito forte para decidir entre eles, que foram romances que assim me fizeram ficar viciadas, grudadas e revolucionaram o meu mundo das comédias românticas, o meu mundinho particular que mora aqui na minha cabeça. Então são apenas livros que realmente mudaram alguma coisa em mim, sabe? Foram livros que eu olhei e falei, nossa, eu nunca li algo assim na minha vida antes. E eu vou começar essa lista com Clube do Livro dos Homens, da Alyssa K. Adams. Essa série daqui, esse é o primeiro de 5 livros, mas esse daqui eu acho que é o meu favorito de todos, porque a gente vai ter uma história de segunda chance. É um livro que foi lançado há muito tempo, eu acho que em 2022, 2021, lá pela Arqueiro, e daí eu acompanhei todo o lançamento desses livros. Peguei esse daqui para ler, fiquei apaixonada e cada vez que eu lançava eu precisava ter. Na época eu paguei muito caro, mas estava todo mundo falando tão bem que eu precisava comprar. E aí ele tá no Kindle Unlimited, se eu não estiver enganada. Vou deixar também aqui na descrição o linkzinho pro Kindle Unlimited, então garantam o seu. Mas nesse livro a gente vai ter uma história de segunda chance. O nosso mocinho, que é o Gavin, ele é um jogador de beisebol. Ele é um jogador de beisebol. Ele tem 2 filhas com a Fia, mas ele acabou fazendo uma grande, enorme burrada. E aí ela falou: Cara, Gavin, não dá, não dá, não dá, a gente precisa se separar. Sendo que eles sempre foram apaixonados um pelo outro. Eles se casaram bem novos, praticamente bem novinhos mesmo, mas eles construíram a vida inteira juntos. Eles não sabem o que é ser solteiros. Porém, o Gabe ele precisa reconquistar ela, mas ela não quer vê-lo nem pintado de ouro. Até que ele é recrutado para um clube do livro. Esse é o primeiro livro, então a gente vai conhecer como tudo começou. Quer dizer, o clube do livro já existia, mas eles recrutam o Gavin porque é um clube do livro formado apenas por homens, homens, formado apenas por homens, e homens que leem apenas livros de romance. Esse é um requisito, não tem outro gênero para eles lerem apenas romances. E eles leem os livros, debatem entre si, e o objetivo é sermos homens melhores para conquistar as mulheres. Não apenas para conquistar mulheres, isso saiu meio estranho, mas como ser homens melhores realmente, para tratá-las bem, para saber o que elas gostam, para poder identificar quando elas não estiverem bem, se quando elas quiserem conversar, para a gente realmente entender um pouco mais sobre elas, porque as mulheres, elas são assim, elas podem ser, na verdade, bem enigmáticas. Então, como é que a gente vai conhecer quem convive com a gente diariamente? Mas no caso do Gavin, ele foi entrar nesse clube para reconquistar a pessoa amada. E ele não estava dando nada pelo clube do livro dos homens. Ele, tipo assim, não, como assim? Eu não vou ler um livro de romance. Tipo assim, isso é de mulherzinha. Até que ele mordeu a língua. E é um livro muito interessante porque vem mostrar exatamente isso. Porque os romances eles não são apenas livros de mulherzinhas, eles não são apenas historinhas bobinhas, sabe? Os romances, eles podem sim, e eles são capazes de mudar toda uma mentalidade, capaz de realmente fazer com que as mulheres, elas se encontrem, sabe? Como mulher, dentro da sociedade, dentro de casa, não apenas jovens, mas também mulheres maduras, mulheres casadas, mães. Os livros, os romances, eles ensinam muito, porque são baseados em histórias reais. É a mesma coisa a novela. Vou citar a novela porque é algo que é muito presente na nossa cultura brasileira. A novela, ela é um recorte da sociedade, então ela vai ter uma crítica social, ela vai ter uma forma de pensar, muitas vezes ela pode, sim, apontar para
um objetivo, tipo assim, para incentivar alguém a comprar um produto, para incentivar um pensamento, uma ideia, para levar alguém a refletir sobre alguma coisa. Então, é a forma que a nossa sociedade, ela realmente, ela se encontra. São personagens que refletem a nossa personalidade, são personagens que a gente se identifica muito facilmente. E os livros de romance são exatamente isso. Não significa que são apenas para mulheres, mas que é a forma que as mulheres conseguem realmente dar voz à imaginação e também fazer refletir, trazer uma crítica social, fazer ela sair da sua bolha e adentrar em outra. E é aí que o nosso Gavin e todos os outros homens do Clube do Livro dos Homens percebem a importância do romance. Então, é um livro que eu achei maravilhoso e que eu realmente queria muito que acontecesse, de ver mais homens lendo livros de romance e aprendendo através da escrita da autora o que é que faz com que esse gênero literário seja tão importante e tão especial. Então foi o primeiro livro que eu trouxe porque ele é incrível, vale muito a pena dar uma chance. E uma coisa que eu acho muito legal dessa edição é que eu não recortei o meu, mas todos os livros têm marca-página, é só recortar e usar, mas eu não tive essa coragem. E olha, acho tão lindo por dentro. Nós temos 5 livros, esse daqui é o primeiro, mas como eu falei, revolucionou toda a história. E uma coisa que eu acho interessante na edição é porque a autora ela não apenas criou o Clube do Livro dos Homens, mas esse livro aqui, que está no bolso dele, ela traz alguns trechos da história, tanto desse quanto dos outros livros, né? Então eu achei isso incrível. Já o outro livro que eu venho trazer aqui, ele é muito especial. Ele é o primeiro de uma série, de uma trilogia, não sei, mas eu só li esse até agora. Eu tô falando de Dois Erros, Um Acerto, da Chloe Liz. Esse livro, ele é muito especial. A nossa mocinha, tá aqui, a nossa mocinha, ela está dentro do espectro autista. E eu achei isso incrível, porque, gente, eu adoro quando a gente traz representatividade nos livros, ainda mais com essa temática, porque a gente tem alguns livros sobre isso, a exemplo de Os Números do Amor, a trilogia inteira, a gente tem essa representatividade, mas esse daqui, ele, não, eu não sei como explicar, mas ele foi muito diferente, sabe? Muito superior a todos os outros que eu já li. Ter essa representatividade neurodivergente em um livro de romance é especial. É singular, é maravilhoso. E nesse livro daqui a gente vai ter um mocinho que é pediatra, ele é médico. A nossa mocinha ela é tatuadora, mas não é uma tatuadora comum. Ela basicamente tatua desenhos meio diferentes, tipo assim, desenhos com temática hot, digamos assim. E essa é uma forma que ela encontrou de realmente se expressar, porque ela sempre foi muito retraída, muito acanhada, e isso realmente está ligado ao espectro neurodivergente, mas foi a forma de ela realmente ser quem ela é, de ela assumir todas as dificuldades que ela já passou, de colocar a cara a tapa, e eu achei isso incrível, porque mostra como a arte ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento como pessoa, como sociedade. E a nossa mocinha, ela é maravilhosa, até que eles decidem fazer um plano aí. A gente vai fingir estar namorando para os nossos irmãos, acho que é a irmã dela e o amigo dele, que são um casal, pararem de querer, sei lá, encontrar pessoas para eles saírem, para ir em um date, sabe? Para ter um encontro, e daí eles encontram essa forma de, olha, vamos fingir que a gente tá se conhecendo, porque eu não aguento mais toda semana ter que conhecer uma pessoa nova, porque a minha irmã, porque o meu amigo tá insistindo. E daí eu achei incrível, porque eles começam a se aproximar, eles começam realmente a gostar um do outro, começam a perceber como é importante dialogar, como é que eles podem se conhecer, porque é meio complicado lidar, eles são muito diferentes um do outro, a personalidade deles é completamente oposta. Então, assim, são dois opostos que se atraem, dois, sabe? E eles não se batem muito bem no início, então isso foi simplesmente espetacular, o que me fez gostar ainda mais desse livro daqui. Eu sou apaixonada. Tipo, e a gente tem dual POV, né? O ponto de vista dos dois ao longo da trama, o que eu acho incrível. Ai, sério, gente, é maravilhoso. Eu adoro quando o nosso mocinho, nesse caso aqui o Jamie, não só ele, né, mas todos os outros, eu adoro ver o ponto de vista dos homens nos livros, porque é muito interessante ver como a autora, ela constrói esse ponto de vista, toda essa personalidade aí. A gente sempre vê o lado da mocinha, mas eu também gosto de ver o lado do mocinho. Sair de um livro com capa vermelha para entrar em uma outra capa vermelha, eu tô falando de Para Sempre Seu, da Abby Jimenez. Esse livro daqui é o meu favorito dela. Quer dizer, eu ainda tô em dúvida se eu boto esse ou Até o Fim do Verão, mas eu acho que esse daqui, ele é espetacular. A gente vai ter o Jacob e a Brianna, que são simplesmente o melhor casal que eu já conheci.
E foi um livro que eu fiquei obcecada, tipo assim, obcecada. Porque ele me passou uma vibe muito Grey's Anatomy, eles são médicos, eles trabalham no mesmo hospital, mas por conta do código de ética eles não podem ficar juntos, até que ele começa a escrever para ela cartinhas para ajudá-la em um momento muito difícil, sendo que quando ele mais precisa ela tá lá para também ajudá-lo. Ele tá tendo uma crise de pânico e ela se tranca com ele, acho que no armário das vassouras, na despensa, tipo assim, começa a ajudá-lo. É um livro que a gente vê um crescimento muito gradual dos personagens, uma história realmente de união, de companheirismo, de intimidade, sabe? Não intimidade assim, intimidade, mas intimidade de eu te conheço o suficiente para saber quando você precisa de mim, eu vou estar aqui por você. Então é uma história linda, é uma história que realmente é comovente, é marcante. E a gente tem personagens do livro anterior, que é parte de seu mundo, e esses personagens vão aparecer até o fim do verão. É uma trilogia que vai ser adaptada, vai virar filme, eu tô muito empolgada por isso. Mas esse livro aqui, ele mexeu muito comigo. Ele me fez querer ler sem parar. Eu fiquei assim, grudada. Na época eu tava fazendo estágio, e daí não tinha nada pra fazer, eu tava com o Kindle. Aí eu abri o livro do Kindle e comecei a ler assim, aos pouquinhos, né? Quando tinha alguma coisa livre, não tinha nada pra fazer. Eu fiquei obcecada por esse livro, realmente. E eu não sei como explicar. Mas sabe aquela sensação quando a gente tá se apaixonando pela primeira vez por alguém? Eu tive isso com esse livro, foi a primeira vez que isso me aconteceu, e eu fiquei meio assim, tipo, nossa, que coisa estranha, nunca aconteceu isso comigo lendo um livro. Então foi um livro muito especial, e por isso que eu digo que ele realmente é o meu favorito da Abby, que eu tenho um certo apego em tirá-lo do primeiro lugar, porque ele mexeu comigo de uma forma que isso nunca tinha acontecido. E vale muito a pena, gente. Ele infelizmente não tá no Kindle Unlimited, mas eu acho que para sempre, parte de seu mundo está. E é maravilhoso. Todos os livros que a Abby escreve são incríveis. E esse daqui vale muito a pena. Gente, tipo assim, vale muito a pena. O Jacob e a Brianna, eles são apaixonantes e moram no meu coração. Trouxe O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro dos Bridgertons, da Julia Quinn. Tipo assim, a Julia Quinn, os Bridgertons mais precisamente, foi a primeira série de romance de época que eu li na minha vida. Então eu tenho um apego muito grande por esses livros, mesmo tendo muitas problemáticas. A exemplo de O Duque e Eu, aquela cena da Daphne, do estupro com o Simon, é, sabe, muito que é que está acontecendo. Infelizmente, é algo que talvez realmente acontecesse com muita frequência na época, mas esse livro daqui é o que revolucionou a minha história com os romances de época. Eu digo que ele é o meu favorito da Julia, quer dizer, ele briga um pouquinho aí com outro livro dela, mas esse daqui é o meu favorito, assim, de disparada. Porém, eu tenho um outro amor que se chama O Conde Enfeitiçado, mas esse foi o livro que eu mais reli da Julia Quinn. Então, sim, eu vou colocar ele nessa lista. Eu acho que eu não preciso nem explicar por que esse livro é tão especial. Já tem série na Netflix, já falei várias vezes sobre ele, mas ele é incrível. A gente vai ter aí um Enemies to Lovers do período regencial. Então, pensa, o Anthony querendo se casar, a Kate achando que ia ficar pra titia, e daí eles se juntam por conta de uma abelha. Se não fosse uma abelha, nada disso teria acontecido. Então, assim, palmas para a abelha, que foi muito pertinente. Então, vai para minha lista. E o último, porque eu quero fazer esse vídeo não ficar tão extenso, é Amor, Teoricamente, da Ali Hazelwood. Gente, o que falar desse filme? Ai, desse livro daqui. O primeiro livro que eu li dela foi A Hipótese do Amor, mas aí eu li A Razão do Amor, achei muito cópia de A Hipótese e cheguei nesse daqui. Esse daqui é maravilhoso. A gente vai ter uma temática muito diferente. Ele começa muito diferente, porque a nossa mocinha, ela não é quem vocês acham que é. Ela basicamente é a namorada feia. Eu posso acompanhar você em um date, eu posso acompanhar você em um jantar em família, fingir ser sua namorada, ser carinhosa, mas é só isso, é só fingimento e não vai acontecer mais nada. Sendo que o nosso mocinho descobre que a namorada do irmão dele tá traindo o irmão dele. Como assim? Até que ela vai precisar explicar, olha, eu e seu irmão nunca estivemos juntos, eu apenas o acompanhava, mas nada mais. E aí ele percebe que ela não é apenas uma acompanhante, sabe? Ela é uma pesquisadora inteligentíssima e ele pode estar aí impedindo ela de alcançar o emprego dos sonhos. Sério, pra mim, esse livro, ele é assim, ele ganha de disparada. E daí a gente vai ter um Enemies to Lovers, porque eles não se bicam praticamente o início do livro inteiro. Mas o Jack é o melhor mocinho que a Ali já fez. Tipo assim, não sei nem como explicar. Eu realmente sou muito apaixonada por esse livro aqui. Se alguém me perguntar qual livro da Ali eu leio, este. Começa por este. Ah, eu sei que a hipótese é incrível, mas este daqui, ele pisa muito. Então, assim, a gente vai ter um início de romance que não era nem pra acontecer, mas acaba acontecendo, e o Jack, ele é muito cadelinha. Tipo assim, sabe aquele mocinho que faz tudo pela mocinha, que se ela pedir, sei lá,
Lua, ele consegue dar um jeito de tirar a Lua do universo e entregar pra ela. É quase isso. É sério, e é incrível, é maravilhoso. Então, só leiam. E aí vamos para os últimos 3 livros, que são livros que eu não paro de indicar. Eu vou começar por O Acordo. Primeiro porque vai ter série. Vai sair, eu acho que em maio, não é? Acredito que sim. Pelo Prime Video, e eu tô muito animada. Foi o primeiro livro, tá dando pra mostrar sem desfocar? Foi o primeiro livro de romance sports que eu li na minha vida, e a gente tem o Rock, e também porque a nossa mocinha aqui, ela gosta de One Direction, e eu sou apaixonada por essa banda, que nem existe mais. O meu livro favorito é o terceiro da série, mas eu precisava pegar esse daqui porque ele realmente revolucionou o meu, sabe, meu pensar com romance sports. Foi o primeiro que eu li, como eu falei pra vocês, eu fiquei assim, como é que eu não li isso aqui antes? É maravilhoso. E o engraçado foi que na época eu era parceira, né, da Companhia das Letras, e eles mandaram o último livro, que é um livro de contos que eu ainda nem li. Aí eu falei, olha, queridos, eu nunca li nenhum, como é que eu vou ler esse? E daí eles mandaram todos os outros 4 e eu fiquei apaixonada porque esses livros são maravilhosos. Eu adoro a escrita da ela. E eu preciso ler A Regra Dixon, né, que é uma nova série que tá saindo agora, etc. Mas esse livro aqui é maravilhoso, a gente vai ter um namoro de mentirinha. A nossa mocinha vai começar a ajudar o mocinho aí, que é o Graham, a ele passar uma disciplina, sendo que eles fazem um trato. Olha, eu te ajudo a você passar, mas você precisa me ajudar a conquistar o carinha que mora logo ali. Mas eles acabam ficando juntos porque eles se apaixonam e é incrível. Eu adoro essa temática, eu adoro, tipo, esses relacionamentos que surgem de mentirinha, mas acabam realmente dando certo. Eu sou apaixonada por essa trope, por esse clichê, é tudo de bom. E isso vai ligar diretamente com o meu próximo livro, que é A Guarda-Costas, da qual é o nome dela? Catherine Center. Maravilhoso esse livro. Foi o primeiro que eu li dela e eu fiquei encantada com a escrita. A gente vai ter aqui um mocinho que é ator de Hollywood, que é o Jack. Mas ele precisa ir para o Texas, que é onde a família dele mora, por conta de um problema de saúde. Eu não lembro se dele, se da mãe dele ou do pai. Mas enfim, ele precisa ir para lá com uma guarda-costas, mas eles fingem que ela, na verdade, não é a guarda-costas e sim a namorada dele. Então eles vão precisar praticamente dividir o mesmo quarto. Mas enquanto ela dorme no banheiro, ou é ele que dorme no banheiro, o outro fica com a cama. Então, assim, ninguém pode descobrir. Até que eles se aproximam o suficiente pra dar namoro. Então, assim, eu adoro essa temática de, olha, a gente tem que fingir isso pra ninguém descobrir, mas eles acabam realmente caindo na farsa e fingindo que a mentira nunca aconteceu. Então, assim, sempre vai ter aquela coisa de, nossa, eu achava que a gente tava fingindo, mas eu caí no fingimento. E agora, como é que a gente vai resolver isso? E eu sou apaixonada por esse livro daqui, porque o nosso Jack, ele é especial. E uma coisa que eu gosto muito nele é porque a gente não tem hot. Então, assim, é ler tranquila, sabendo que não vamos encontrar uma cena meio vergonhosa, porque tem uns que realmente são bem vergonhosos mesmo. E eu percebi que eu trouxe apenas livros com romances de mentirinha, porque o último é A Hipótese do Amor, o primeiro livro que eu li de Ali Hazelwood. Eu realmente comecei a catar os livros e eu não percebi que eu estava seguindo um padrão, e o padrão era namoro de mentirinha, porque a gente vai ter aqui um dos físicos mais abominantes que existe e uma mocinha que morre de medo dele, mas que eles acabam ficando juntos de mentirinha e o namoro realmente, o amor na verdade se torna real. O mais engraçado é porque tipo assim, ele é professor e ela é aluna. E outra é que todo mundo fala que o Adam é tipo assim um bicho de 7 cabeças, sabe? Nossa, ele é o pior que tem. Nossa, isso aquilo outro. E ele realmente, no início, ele é bem rabugento, muito grumpy. E ela é toda sunshinezinha, até que eles começam a realmente se conhecer, a se aproximar, e percebe que ele, na verdade, não é só que ele é um pouco retraído, é o jeitinho dele, então vamos passar pano pra ele. Como eu falei, foi o primeiro livro que eu li da Ali, e eu me apaixonei porque realmente foi diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido. Então a gente tem um romance com rock, um ator, eu nunca tinha lido livros com atores até a Guarda-Costas, e um professor. Tentei fazer um pouco mais breve nesse final, porque senão se eu me empolgasse esse vídeo ia ficar com, tipo, sei lá, 40 minutos, porque eu falo muito. Mas eu quis dar uma diferenciadazinha da trend que eu fiz lá no Instagram, porque, gente, foi muito difícil fazer essas escolhas pro Instagram. Para agora foi um pouco mais fácil, mas pro Instagram foi muito difícil. Mas eu fico muito feliz por vocês terem assistido até aqui. Então, se você chegou até aqui, vamos fazer um trato? Comenta aqui qual foi o livro que revolucionou a sua vida, algo que você nunca tinha lido antes. É, tipo assim, nossa, diferente de tudo que eu já li. Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro pegar essas dicas. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!